Nesse domingo, um dos jogos mais importantes do dia, não só em relação ao financeiro aqui para nossa área, mas também para o cenário da Premier League, é Liverpool e City. E esse jogo também coloca frente a frente, talvez pelas últimas vezes aqui no cenário inglês, o Klopp contra o Guardiola, né? E sem sombra de dúvidas, o Klopp tem sido um dos principais rivais do Guardiola nesses últimos anos, né? Inclusive, no confronto direto entre eles, o Klopp tem uma vitória a mais, foram 12 vitórias para o Klopp e 11 vitórias para o Guardiola. Se eu não me engano, eles chegaram a se enfrentar em outros países, né? Em outras situações, talvez de Liga dos Campeões, talvez também na Alemanha, mas na Inglaterra o Klopp certamente é um dos principais rivais aqui do Guardiola. Provavelmente o Klopp volte a treinar um clube um dia e volte a enfrentar o Guardiola, provavelmente talvez eles se enfrentem até em cenários de seleções, o Guardiola já comentou que tem vontade de treinar seleções, participar de Mundial e provavelmente eles vão voltar a se enfrentar, mas talvez seja um dos últimos confrontos no cenário da Premier League, no cenário inglês. E a gente vai falar bastante sobre esse jogo. Além disso, tem outros grandes jogos nesse domingo. Tem o Leverkusen entrando em campo depois dessa grande goleada do Bayern de Munique. O Bayern acabou de golear o Mainz por 8-1. Isso, obviamente, coloca um pouquinho de pressão ali no Leverkusen. Vamos falar também sobre outro jogo importante na Inglaterra, que é Aston Villa e Tottenham. Temos o Real Madrid, que eu estou usando essa camisa linda aqui do Real Madrid, que enfrenta o Celta Vigo. O Sporting, líder também do Campeonato Português, entra em campo fora de casa contra o Arouca. Enfim, tem outros grandes jogos pra gente comentar nesse domingo. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 10 de março. Antes de falar sobre Premier League, sobre Liverpool e City, eu quero fazer um apanhadão com vocês na segunda divisão da Alemanha. Eu tô vendo 3 jogos bem interessantes pra gente acompanhar às 9h30 da manhã, tá? Então eu vou passar por cima de cada um deles, tá bom? Antes da gente começar, eu vou pedir pra você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, porque é muito importante pra divulgar pra novas pessoas esse conteúdo e também pra que você não perca nenhum conteúdo por aqui. Fechou? Posso contar contigo? Então vamos embora. Vamos começar com o líder isolado da segunda divisão da Alemanha, o São Paulo, que enfrenta o Hertha Berlim. Jogos do São Paulo, eu sempre gosto de martelar nessa opção para quem vem trabalhar gols. Não trabalhe jogos do São Paulo em relação a gols se o jogo tiver 0-0, tá? Não é um time que se expõe tanto, é um time que sabe dosar a questão de exposição, de contra-ataque e obviamente é um time que se torna mais agressivo quando tá vencendo. Mas quando o jogo tá empatado, muito provavelmente você vai sentir um jogo um pouco mais truncado, com menos espaços do que o normal. Por mais que o Hertha ainda tenha a chance de disputar a vaga ali para subir e seja a obrigação do Hertha pelo menos pontuar contra o São Paulo é um time que não se expõe tanto. Então, se quiser trabalhar gols por aqui, espera o jogo desempatar primeiro. Essa é a dica que eu deixo para você. São Paulo é um time muito sólido dentro de casa, muito sólido mesmo, mas o Hertha tem condição ofensiva de tentar buscar o seu gol por aqui. Inclusive marcou mais gols na competição do que o próprio time do São Paulo. Fora de casa, o Hertha vem sofrendo gol com muita frequência. Então, não duvido que se a gente tiver um gol cedo, que a gente possa ter aqui um cenário de ambas marcam, um cenário de pelo menos 2 ou 3 gols por aqui. Mas, de novo, não se exponha em jogo 0-0, principalmente na casa do São Paulo. Outra partida interessante envolvendo a parte de cima da tabela, afinal de contas o Greuther Fürth estava ali na zona de classificação, chegou a assumir liderança, ficou na segunda colocação e agora caiu para a 7ª colocação. É o Fürth contra a equipe do Elversberg, que na minha opinião continua sendo uma das melhores equipes para se trabalhar nesse campeonato, uma equipe que sabe sair com a bola, que marca pressão, enfim, que se adapta muito bem ao cenário, uma equipe que foi campeã da 3ª divisão no ano passado e, pelo visto, veio para ficar. É uma equipe que sofre mais gols do que toma, então, obviamente, jogos do Elversberg são jogos pirotécnicos, então é sempre bom vir com esse intuito de trabalhar gols, tá? A queda do Greuther Fürth na tabela tem explicação, né? Nos últimos 5 jogos a equipe perdeu 4, inclusive 3 gols sofridos para o São Paulo, 2 para o Hannover e 4, um cacete sofrido aqui para a equipe do Karlsruhe, né? A última vitória do Greuther Fürth foi justamente em casa contra o Nuremberg. E dentro de casa é uma equipe que vem até conseguindo somar os seus pontos, fazer os seus gols, mas sofre em quase todos os jogos. E é justamente nisso que a gente vai se apegar. O time do Elversberg, apesar de não conseguir vencer fora de casa há muito tempo, também é uma equipe que marca com muita frequência, então pensar num cenário de ambas, no cenário de 2,5 gols também não é ruim. Para finalizar, Kaiserslautern e Osnabrück. O Osnabrück conseguiu a sua primeira vitória fora de casa contra o Hamburgo. O Hamburgo tem dessas condições, né, de oferecer pra gente esse tipo de situação. O Hamburgo começou com uma cotação de 1,45. Muita gente acreditando que o Hamburgo iria vencer com facilidade o Osnabrück, mas o Hamburgo consegue. Se tem coisa difícil de acontecer, pode chamar o Hamburgo, que ele é provavelmente o time que vai resolver essa situação e vai oferecer chances para os adversários que a gente menos espera. E o Osnabrück, além de sair na frente do placar, com um homem a menos no final do jogo, conseguiu vencer o time do Hamburgo. Impressionante.
né? Então eu não viria para esse jogo, por mais que o Osnabrück seja uma equipe praticamente já rebaixada, eu não viria para esse jogo para trabalhar a favor do Kaiserslautern, e sim a favor de gols. O Kaiserslautern sabe que precisa se expor, que precisa vencer um adversário, entre aspas, direto, porque por mais que esteja longe ainda, é um adversário que se emenda 3, 4 vitórias pode alcançar o Kaiserslautern. E em contrapartida você tem o Osnabrück que chega motivado. Se você consegue vencer a equipe do Hamburgo, que é postulante ali a subir, na casa do Hamburgo, por que você não pode vencer o Kaiserslautern? Então é provavelmente uma equipe que vai se expor. De novo, o melhor cenário para trabalhar gols aqui seria um jogo desempatado, né? Afinal de contas, o Osnabrück pode estar pensando também em emendar uma sequência de 3 pontos e mais um com um empate, que não seria tão ruim assim para a fase da equipe. Mas em um cenário de um jogo desempatado, com o Osnabrück atrás do placar, por exemplo, o Kaiserslautern certamente vai ter espaço para poder contratar por aqui, tá? Então é mais um jogo com uma expectativa de gols, mas assim como no jogo do São Paulo, eu esperaria um placar desempatado. Às 10 horas da manhã na Premier League, outro grande jogo envolvendo a parte de cima da tabela. O Aston Villa enfrenta o Tottenham. O Aston Villa já voltou para a quarta colocação, tinha caído no campeonato, agora voltou um pouquinho. Não acho que vai disputar ali com os primeiros colocados em relação a título, mas eu acho que o foco do Aston Villa é a vaga na Liga dos Campeões. O Tottenham é um adversário direto, né? O United venceu hoje a equipe do Everton, então vai colocar um pouco de pressão no Tottenham. O Tottenham vem de vitória de virada para cima do Crystal Palace e historicamente costuma ser um jogo bem pegado entre os dois. Nas últimas partidas foram 3 vitórias seguidas do Aston Villa e em 5 de 6 jogos tivemos o over 2,5. Vamos dar uma olhada em como chegam as duas equipes. O Tottenham é o 6º melhor visitante, o Aston Villa é o 4º melhor mandante. Já foi um dos melhores mandantes da competição, o Aston Villa. Era muito difícil de vencer na casa do Aston Villa. Hoje em dia as equipes já estão conseguindo esse feito. O Aston Villa saiu na frente em 69% dos jogos, porém o Tottenham também é uma equipe com muita iniciativa, né? Dá para ver aqui em cima, o Aston Villa perdeu 2 partidas das últimas 8 que fez dentro de casa, mas no geral são 5 vitórias em 8 jogos. O Tottenham vem de 1 derrota e 2 empates fora de casa. Então não é uma campanha fora tão boa assim da equipe do Tottenham. As duas equipes não falharam em marcar dentro e fora de casa respectivamente e sofrem gol com bastante frequência. O Tottenham sofre um pouco mais, né? Tem uma média um pouco maior. O primeiro tempo do Aston Villa se destaca por mais vitórias, menos derrotas e menos gols sofridos. O número de gols marcados é praticamente igual, né? Então é um Tottenham ainda agressivo ofensivamente, mas é um Tottenham também que oferece oportunidade. No segundo tempo, uma queda defensiva do Aston Villa, apesar de continuar tendo aqui poucas derrotas. Na verdade, o Aston Villa não perdeu o segundo tempo, a equipe passou a tomar 10 gols, que é o dobro de 5 do primeiro tempo. Então dá sim para criticar um pouquinho o Aston Villa, por mais que ele não tenha perdido ainda o segundo tempo, mas o time também cresceu o seu desempenho ofensivo, né? O Tottenham melhora um pouco a questão defensiva, passa a sofrer até menos gols agora por conta dessa piora defensiva do Aston Villa e também melhora um pouco a sua parte ofensiva. Tem um número de vitórias maior e tem um número de derrotas baixo. São duas equipes que marcam bastante de cabeça e nenhuma das duas sofre tanto nesse fundamento. Uma curiosidade, as duas equipes finalizam bastante de fora da área, principalmente a equipe do Aston Villa. Nos momentos dos gols marcados, o Aston Villa acelera muito no meio do primeiro tempo, com 26% dos seus gols marcados por ali, e também no final do jogo, nos últimos 30 minutos de jogo. A maioria dos gols sofridos pelo Aston Villa são no final do primeiro tempo e no início do segundo. O Tottenham fora de casa já distribui muito bem os seus gols, tem um destaque aqui por volta do minuto 61 até o 75, mas nada muito relevante, é bem distribuído. Porém, na relação de gols sofridos, o Tottenham sofre mais no início e no final das partidas. O Tottenham também tem dificuldade de ganhar em escanteios no jogo, né? Não terminou na frente tantas vezes do que os adversários. Na comparação aqui, o Aston Villa saiu em 77% do jogo com mais escanteios do que o adversário, já o Tottenham em apenas 25%. Então, muito cuidado se você trabalha nesse tipo de cenário. Nos principais jogadores da equipe do Aston Villa, sem sombra de dúvidas, Watkins é o principal deles, com a quantidade de gols absurdamente alta. 10 assistências e 16 gols. O Douglas Luiz, o nosso meia brasileiro, que parece que agora foi lembrado pela seleção, finalmente. Leon Bailey, que veio do Leverkusen que é o grande destaque da Alemanha. Leon Bailey chegou e parece que essa é uma temporada sem tantas lesões dele, com 8 gols e 8 assistências também. Então são os principais jogadores da equipe do Aston Villa. Confere aí na hora da escalação se vai ter alguém desfalcando a equipe. Heung-min-son pro lado do Tottenham marcou gol contra o Crystal Palace. O Richarlison está lesionado, pelo que tudo indica aqui, talvez não esteja disponível contra o Aston Villa. O Maddison voltou de lesão e parece que vai estar disponível para o jogo. O Brennan Johnson também está aqui com 6 assistências e 3 gols marcados. E eu acho que esses são os principais jogadores, né?
o Pedro Porro também é um jogador que é dúvida, mas é muito bom em relação à assistência. Aí você confere tanto a questão do Richarlison quanto essa questão do Pedro Porro para ver se ele vai estar disponível. Para mim, é um jogo mais para a gente pensar em gols do que para pensar em match odds. Mas você, trader, se for trabalhar esse jogo, dá para pensar numa correção de preço, né? Compara o mercado com o que está acontecendo com o jogo, que provavelmente você vai encontrar alguma situação interessante. Só toma cuidado com os contra-ataques, né? São duas equipes que jogam de maneira bem reativa quando recuam o seu bloco. Eu gosto muito de pensar no cenário desse 2,5, mas essa cotação aqui é absurda, é ridícula, né? 1,33 para uma odd de 2,5, ela é totalmente descabida. Como que a gente pode explorar esse mercado? Vamos torcer para o jogo começar ruim, né? Vamos torcer para o jogo começar truncado, que não cumpra a expectativa inicial que o mercado está dando, né? Porque 1,33 significa que o mercado espera gols assim que o jogo começa. Quando o mercado começar a subir essa cotação, quando você começar a ver essa cotação do 2,5 bem mais alta e o jogo te der sinal de que ele está melhorando, aí pode ser interessante. Agora, se o jogo já começou aberto e já tivemos um gol cedo, aí deixa passar esse bonde, porque, sinceramente, com esse tipo de cotação aí, a gente só vai dar dinheiro para casa de aposta, tá? Então, melhor dos mundos seria o jogo começar ruim, né? Se o jogo começar ruim, a gente vai ter uma melhora nas cotações, uma correção nas cotações, e a gente pode pegar talvez no segundo tempo com um jogo melhor, uma cotação mais alta. Lembrando, das últimas vezes que eles se enfrentaram, 3 vitórias seguidas para Aston Villa e o over 2,5 em 5 das últimas 6, tá? Porém, o Tottenham saiu na frente em 5 das últimas 7. Isso quer dizer que o Aston Villa, quando vence, tem vencido de virada, né? Então podemos ter sim um cenário de recuperação de resultado por aqui. Porém, vamos esperar uma cotação mais alta. Com esse tipo de cotação aqui, é bem complexo a gente trabalhar. Ao 12h45 temos o principal jogo do dia, do Liverpool contra o City. Como a gente falou, pode ser um dos últimos confrontos aqui, pelo menos na Inglaterra, entre Klopp e Guardiola. E são dois treinadores que gostam muito de marcar pressão, de recuperar a bola ainda no campo ofensivo. Na verdade, o City se adapta, pode se adaptar, mas como a gente vê na maioria das vezes o City enfrentando equipes mais fracas, essas equipes elas não proporcionam ao City essa necessidade de adaptação. O City geralmente joga ali no último terço ofensivo e fica ali tocando bola, encontrando os espaços entre as linhas, né? Quando o City tem que se adaptar, geralmente ele se adapta contra equipes mais fortes. A gente já viu essa adaptação de contra-ataque contra o Arsenal em algumas situações, até contra o Liverpool em algumas vezes, mas na maioria das vezes a briga pela posse de bola vai ser vencida pelo City, porque é um time que consegue jogar e gosta mais de jogar desse jeito. O Liverpool adora jogar assim, mas não necessariamente ele faz isso sempre, dentro e fora de casa. Na maioria das vezes o Liverpool faz isso em casa. Fora de casa, dependendo do nível do adversário, o Liverpool se adapta muito bem ao contra-ataque. Ele não precisa pressionar lá na saída de bola, é um time que já consegue recuar um pouco mais. Então, entre os dois, é muito mais fácil a gente ver o City mantendo o posse de bola no campo ofensivo, propondo o jogo e recuperando bola no campo ofensivo, dentro e fora de casa, praticamente o tempo todo, do que em relação ao Liverpool. E eu tô falando sobre isso porque passa muito por aí o estilo desse jogo de hoje. Quem que vai deter a segunda bola do jogo, quem que vai manter o seu time no campo ofensivo por mais tempo, para a gente saber quais são as outras formas de perigo que essa outra equipe sem a bola pode criar, né? Eu não tô vendo um jogo de muita disputa de meio campo. Eu tô vendo um jogo onde uma equipe tende a ser superior durante um período e depois essa troca. A gente costuma chamar isso de troca de superioridade, né? Eu costumo chamar de troca de superioridade intervalada. Você consegue perceber pela leitura de jogo uma equipe melhor por um tempo e depois uma outra equipe tomando conta da partida. E geralmente isso passa pela recuperação de segunda bola. Um time que sobe para atacar, quanto mais rápido ele recupera a bola, mais ele consegue dar progressão àquele ataque. Eu acredito, jogando em casa, o Liverpool vai tentar fazer um jogo um pouco mais agressivo na marcação, porque permitir ao City um jogo mais tranquilo, sem tanta marcação-pressão, é sempre um risco. Então eu acredito que o Liverpool vai tentar fazer uma marcação-pressão mais agressiva no início, que é o que o Klopp gosta bastante. Nos últimos jogos entre eles, a gente teve um cenário recente, onde o Liverpool vinha vencendo com muita frequência. O Liverpool chegou a aplicar aqui 1, 2, 3, 4, 5 jogos mais ou menos ali de invencibilidade contra o City. Agora as coisas se inverteram. Já faz 3 confrontos que o Liverpool não consegue vencer e o City venceu 2 desses últimos 3 confrontos. Uma vitória por 3-2 na Copa da Liga, uma goleada por 4-1 na Premier League no ano passado e agora um empate recente no finalzinho do ano passado. Utilizando o PDF de apoio, nós temos o melhor mandante da competição e o melhor time da competição atualmente contra um dos melhores visitantes da competição. A gente consegue perceber que o City vem de 5 vitórias consecutivas fora de casa e o Liverpool vem de 4 vitórias consecutivas em casa. Na verdade, o Liverpool não perdeu ainda em Anfield, mas empatou
2 vezes. Saiu na frente em 69% das vezes em casa, tem muita iniciativa, contra 46% do City. Essa tem sido uma crítica que eu venho fazendo ao City, não só ao City, o Liverpool também é alvo dessas críticas quando está fora de casa, que é uma equipe que não necessariamente domina o jogo, é uma equipe que não faz às vezes um bom primeiro tempo, tem que melhorar no segundo, isso é mão do treinador, o time não entra tão bem, o treinador vai, coloca a mão dele, resolve os problemas, identifica os problemas durante o primeiro tempo, resolve no segundo, e o City tende, você vai ver ao longo dessa análise aqui, que o City tende a crescer no segundo tempo. Mas o Guardiola sabe muito bem que não pode fazer um primeiro tempo tão ruim contra uma equipe desse quilate aqui, porque o Liverpool não vai dar mole. Então a tendência é que o City tente fazer um primeiro tempo um pouco melhor do que o comparativo, né? O Liverpool tem mais gols marcados, na média, menos gols sofridos e fica mais tempo sem sofrer gol dentro de casa do que o City fora. No primeiro tempo, o Liverpool tem levemente mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados e menos gols sofridos. Perceba que não é um primeiro tempo excepcional do City. Tem um número de gols sofridos maior do que o número de gols marcados, tem mais derrotas do que vitória. Por isso que a gente geralmente critica o City fora de casa no primeiro tempo, porque nem sempre é um time que passa confiança. E a gente percebe uma mudança muito grande no segundo tempo. É uma equipe que passa a fazer muito mais gols, né? Mais que o dobro do primeiro tempo, que reduz consideravelmente o número de gols sofridos, reduz o número de derrotas e chega a mais de 60% de vitórias. O Liverpool melhora ainda mais. Já era bom no primeiro tempo, consegue quase dobrar o número de gols, reduz o número de gols sofridos, passa para 0 de derrotas no segundo tempo e vai para 85% de vitória. A média de gols marcados, tanto do Liverpool quanto do City, no segundo tempo, é maior do que 1,5 gol marcado no segundo tempo por jogo. Isso aqui é um segundo tempo muito forte das duas equipes. Os dois são muito bons de bola aérea, né? Nós temos os zagueiros do City sempre se destacando. O Guardiola costuma utilizar a bola aérea, principalmente com o Haaland, quando existe ali um bloqueio na área, uma zaga muito compactada. E o time do Liverpool agora, com o retorno do Van Dijk aos gols, também passa a ter isso como uma grande arma. A finalização de fora da área é sempre muito importante. A gente viu o City sofrendo gol de fora da área para o Rashford e marcando gols de fora da área com o Phil Foden. Então, o remate de fora da área, tanto do Liverpool quanto do City, são muito bons. O Liverpool que tem sofrido um pouco mais de gols de cabeça, muito provavelmente nesse jogo a gente ainda não vai ter o retorno do Alisson. Então, provavelmente o Kelleher vai ser o goleiro aqui da equipe do Liverpool. No momento dos gols, as duas equipes, tanto o Liverpool quanto o City, vão acelerando os seus números de gols marcados à medida que o tempo vai passando. Então, é mais ou menos uma escadinha, né? O time vai marcando mais à medida que vai chegando no final do jogo. Inclusive, as duas equipes marcam mais nos últimos minutos das partidas. Em relação a gols sofridos, também é muito parecido. As duas equipes sofrem ali nos minutos finais, mas também sofrem no final do primeiro tempo. São equipes que equiparam também o número de escanteios, então nenhuma das duas chega a se destacar assim de ter tão mais escanteio do que a outra. Depende muito de quem vai estar vencendo, né? Geralmente quem está perdendo busca um pouco mais no final. Os principais jogadores, nós temos o retorno do Salah, 15 gols marcados e 9 assistências, voltou agora contra o Sparta, já fez gol, se eu não estou enganado, eu não sei se o gol dele foi anulado, acho que o gol dele foi anulado. O Luiz Dias, que está disponível, o Darwin Núñez, que certamente faz uma das melhores temporadas desde que chegou ao Liverpool, fez o gol agora contra o Forest, também marcou na Europa League, tem bastante assistência também. O Diogo Jota, que eu acho que ainda é um jogador que está de fora e provavelmente não vai participar desse jogo, né? A maioria dos jogadores aqui, o Arnold, que fez o gol contra o City no último confronto, o Matip, o Alisson, o Jota, e eu acho que são jogadores que devem ficar de fora, tá? Confere a escalação direitinho. Do lado do City, a gente já sabe quem são os principais, você já sabe, eu não preciso ficar falando aqui, o Haaland, o Álvares, o Foden, o De Bruyne, principalmente o De Bruyne, tá jogando demais. Enfim, parece que o Jeremy Laele não tá disponível, tá? Então toma cuidado aqui em relação a esse rapaz de nome duvidoso. Se você é um trader assim como eu, a gente vem sem viés, porque temos coisas boas e ruins das duas equipes, não dá para ficar tirando aqui um viés tão grande ao ponto de você chegar só olhando para um lado, com um cabresto aqui, só olhando para uma equipe. Eu acho que você tem que ser um pouco mais flexível. Identifica se existe de fato uma equipe sendo muito superior do que a outra nos primeiros minutos e tenta trabalhar sua correção de preço, seja a favor do que está melhor em campo ou contra o que está pior. Faz o simples. Não inventa moda, tá? Agora, se você entende que o jogo tá muito laicar, muito truncado, aí não se envolve no match odds, porque senão você vai acabar tomando gol contra a posição. Aí não dá pra reclamar, né? Se você é um punter por aqui, apesar de ser um jogo com um histórico de muitos gols, nos últimos jogos entre eles, em 7 dos últimos 9, tivemos o over 2,5 e o ambas marcam aconteceu em 90% dessas últimas 10 partidas, eu não entraria no jogo 0-0, porque é um jogo muito importante na parte de cima da tabela, né? A gente consegue perceber aqui o City com 62, o Liverpool com 63, o Arsenal, como eu falei, ainda não entrou em campo, supondo que o Arsenal tenha vencido e foi aqui a 64. Então é um jogo muito importante. Primeiro, nenhuma das duas quer perder, antes de pensar em vencer, né? Mas, a partir do momento que a gente tenha um gol
aí o cenário muda. Eu gosto muito de pensar no cenário de ambas marcam e também no cenário de over 2,5 gols, principalmente se o jogo não estiver desempatado. Eu não iria nem para um lado nem para o outro em relação ao mercado de resultados. Inclusive, acho que essa odd do City a 2,20 ela poderia estar um pouquinho mais alta. Acho que ela está muito esmagada. O City é favorito contra todo mundo dentro e fora de casa, né? Impressionante como detém esse respeito do mercado, mas jogando contra o Liverpool, mesmo com muitas lesões do lado do Liverpool, é sempre bom tomar cuidado, tá bom? Sem perder para o Celta de Vigo há 15 partidas, o Real Madrid tenta manter essa escrita nesse jogo contra o Celta às 2h30 nesse domingo. O Real Madrid é favorito a 1h30, mas não conta com um dos seus principais jogadores. A gente vai falar sobre isso. Nos últimos jogos foram 7 vitórias consecutivas do Real Madrid sobre o Celta. O Real Madrid até ainda tem ali o Girona como uma equipe postulante que está tentando perseguir o time do Real. O Barcelona agora ultrapassou momentaneamente o Girona, mas o Real Madrid segue no topo da tabela e vamos ver se vai ser possível tirar esse título aqui do Real. O Real Madrid é o segundo melhor mandante da competição e o Celta, que está lá embaixo na tabela, só tem 2 vitórias fora de casa. Passando rapidamente pelo PDF de apoio, a gente consegue perceber pelas cores, fica fácil, né? Que o Celta não vive boa fase fora de casa, apenas uma vitória nos últimos 8 jogos, no geral 2 vitórias apenas na competição, falhou em marcar em 23% dos jogos, não é uma equipe que falha tanto, que tem marcado mais do que um gol por jogo, mas o maior problema do Celta é a defesa, uma equipe que sofre praticamente a mesma quantidade de gols que marca, é uma equipe que não passa confiança. O Real Madrid chega a quase 70% dos jogos saindo na frente do placar, tem uma média de gols marcados muito mais alta e aqui, num cenário defensivo, também é uma equipe muito mais sólida. O primeiro tempo do Real tem mais gols marcados, porém não tão a mais do que o Celta. Perceba que é uma equipe agressiva do Celta, porém o Celta sofre o dobro de gols do Real e não tem um número de vitórias tão alto. Mas não é um primeiro tempo que tem tanta diferença entre as duas equipes. O segundo tempo, sim. O segundo tempo, o Real Madrid amplia muito o número de gols marcados. O Celta continua marcando mais do que 10 gols, mas o número de gols sofridos do Celta Vigo faz com que a equipe caia bastante e aí, na comparação, fica fácil de entender que o Real Madrid é muito melhor, com muito mais vitórias e bem menos gols sofridos. O Real marca muito mais de cabeça, inclusive de escanteio, também finaliza bastante de fora da área e o Celta tem sofrido nesse tipo de fundamento. Os principais momentos de gols do Real Madrid são no retorno do segundo tempo, mão do Ancelotti, provavelmente ali ajustando alguma coisa da equipe. 32% dos gols marcados do Real Madrid são ali nesse momento do retorno do segundo tempo. E os gols sofridos no início do jogo, aquela desconcentração básica, e no final do jogo. O time do Celta marca bastante no meio do primeiro tempo e no final da partida, e sofre bastante nos finais, tanto do primeiro quanto do segundo tempo de jogo. O Real Madrid constantemente costuma ter mais escanteios dentro de casa do que os seus adversários, nesse comparativo com o Celta aqui não é diferente. Os principais jogadores do Real Madrid, Jude Bellingham, suspenso por conta do cartão vermelho contra o Valência, aquele último lance, onde o Bellingham fez o gol, muita gente reclamou, o juiz vermelhou aqui o lado do Bellingham e ele só volta agora, se não me engano, no dia 18 de março, vai ficar suspenso aí por 2 partidas. É o principal artilheiro da equipe, um dos principais, né, junto com o Vinícius, e provavelmente vai ser sim um grande desfalque. Então, provavelmente teremos um Rodrigo voltando talvez à titularidade, o Vinícius Júnior também como titular, e o Rossello, se tiver disponível, voltando também ali no desconforto. Do lado do Celta Vigo, o principal goleador é o Strand Larsen, com 9 gols e 2 assistências, Manu Sanches com 5 assistências e o dinossauro Iago Aspas, que sempre tem um papel muito importante nessa equipe do Celta Vigo, um ídolo lá da equipe do Celta. Se você é um trader por aqui, o que a gente precisa do Real Madrid é um jogo do Real muito parecido com o que ele fez contra o Sevilha, que ele empurrou o Sevilha para trás e deu total condição para que a gente trabalhasse a favor do Real Madrid. Agora, se for um jogo onde o Real tem que chamar o Celta para cima, para jogar no contra-ataque, aí já é um jogo perigoso para trabalhar a favor do Real Madrid. Não que o Celta vá ganhar, que vai fazer um escarcéu, mas aí você vai ter provavelmente aquela situação onde você quer trabalhar a favor de uma equipe, mas ela está sendo atacada, o que emocionalmente não é tão favorável, né? Talvez o mercado até segure a cotação do Real, mas emocionalmente não é muito bom. Tomara que o Real Madrid consiga neutralizar a equipe do Celta Vigo. E por estar numa situação complexa ali da tabela, né, a proximidade com a zona de rebaixamento é grande, muito provavelmente a gente vai ter um Celta Vigo, se estiver atrás do placar, se expondo. Então, se você quiser trabalhar mercado de gols por aqui, Real Madrid na frente do placar é sempre uma boa pedida. Lembrando que o Real Madrid agora pode focar na La Liga depois de ter se classificado.
contra o Leipzig. Não foi fácil, hein? Não foi fácil. Vou dizer para vocês que o Leipzig merecia uma sorte um pouco maior. Mas é muito provável que o Real Madrid vença por aqui. Só considera na hora de fazer a sua precificação essa ausência do Bellingham, que é um jogador extremamente importante. E podemos ter aqui um Real Madrid marcando mais tarde. Então, se você quer uma cotação melhor, uma cotação mais alta, torce para o Celta sair na frente ou tenta também buscar um Real Madrid buscando uma vitória mais tardia. Enquanto o Al Hilal detém aquela invencibilidade de mais de 30, se não me engano, quase 30 vitórias consecutivas e 38 jogos sem derrota, o time do Leverkusen não tem tantas vitórias assim consecutivas, mas são 39 partidas sem derrota. O último jogo agora foi contra o Qarabag. O Leverkusen entrou com vários jogadores reservas, tomou um banho no primeiro tempo de bola. E aí no segundo tempo começou a colocar ali as peças importantes, né? Colocou o Xhaka, colocou o Frimpong, colocou o Wirtz, colocou os atacantes e a situação começou a ficar diferente. O Leverkusen conseguiu empatar e muito provavelmente se classifique na Europa League contra o Qarabag do Azerbaijão. Mas foi um susto, né? Para quem estava despreparado ali, que não conhecia o Azerbaijão, a gente chegou a comentar sobre isso. E o Leverkusen, colocando um time misto pro reserva, poderia se complicar e foi buscar um empate só no final. Nesse jogo contra o Wolfsburg, o Leverkusen defende essa invencibilidade e, obviamente, a liderança, porque o Bayern de Munique acabou de meter 11 gols no Mainz. Sabe aquela piadinha de que jogos no Mainz não fica 0-0 por conta do Mainz 0-5? Né? Aconteceu de novo. E o Bayern agora chegou a 57 pontos. Ainda nem atualizou, porque o jogo terminou agora é pouco. Né? Então o Leverkusen tem ali uma sombra do Bayern, mas é muito difícil, né, de imaginar um Bayern. Vamos ver, só o Leverkusen pode dizer se é difícil ou não. O Wolfsburg não venceu nas últimas 9 partidas, olha que curioso, e concedeu gol nas últimas 9, concedeu primeiro nas últimas 7 e tivemos um ambas marcam sim em 8. Será que é um adversário que vai conseguir fazer frente ao Leverkusen? Bom, olha isso daqui, olha as cores. Wolfsburg venceu uma partida nos últimos 8 jogos fora de casa. Foram 4 derrotas e 3 empates. Dentro de casa, o Leverkusen venceu 6 das últimas 8, empatou 2, é o melhor mandante, é o melhor time da competição. 83% das vezes sai na frente do placar contra 50% do Wolfsburg. Para uma equipe que está em uma fase, 50% de jogos saindo à frente do placar não é ruim, é uma iniciativa até muito boa. Falhou em marcar em 25% dos jogos só, ou seja, tem uma média de pelo menos um gol marcado, porém, o maior calcanhar de Aquiles aqui do Wolfsburg são os gols sofridos. A média de gols sofridos do Wolfsburg fora de casa chega a quase 2 gols por jogo. O time do Leverkusen esbanja a condição defensiva e também ofensiva. No primeiro tempo, o Leverkusen é bem superior, com o dobro de vitórias, bem menos derrotas, mais gols marcados, quase o dobro, e menos gols sofridos. Né? Temos um Wolfsburg ainda agressivo no primeiro tempo? Temos, mas ainda assim o Leverkusen é melhor. No segundo tempo, o pior momento defensivo do Wolfsburg, pior momento ofensivo do Wolfsburg, no geral, o pior momento da equipe. E um Leverkusen que só cresce, melhora a defesa, aumenta os gols marcados, reduz para 0 o número de derrotas e continua tendo um número de vitórias surpreendente. O Wolfsburg chega a 67% de derrota. Então, se o Wolfsburg conseguir segurar, seja uma vantagem ou um empate no primeiro tempo, vai ter que passar um dobrado aqui para conseguir segurar essa vantagem ou para segurar um empate na segunda etapa. O Leverkusen não é um time especialista em bola aérea, não é um time que cruza tanto, o foco do Leverkusen não é esse, mas tem os seus golzinhos marcados de cabeça e de escanteio, mas é uma equipe que tem sofrido nesse fundamento. O Wolfsburg não é especialista nisso, mas a bola aérea pode ser uma arma para o Wolfsburg por aqui. Nos momentos os gols marcados, como um bom líder, o Leverkusen distribui bem os seus gols, mas a maioria dos gols do Leverkusen são marcados ali no meio do segundo tempo. Nos gols sofridos, o Leverkusen sofre no primeiro tempo, geralmente ali nos primeiros 15 minutos, ou no meio da segunda etapa. O time do Wolfsburg marca muito no início, saída de jogo, final do primeiro tempo e também metade do segundo. E tem sofrido mais os seus gols justamente no segundo tempo, onde eu comentei que é o pior momento da equipe. O time do Leverkusen costuma ter mais escanteios que os seus adversários em casa e o Wolfsburg não faz questão de ter isso, não vai para cima, né? Não tem condição de ter tanto escanteio assim. Pode ser uma boa para você que trabalha nesse tipo de cenário. Os principais jogadores do Leverkusen, o Grimaldo com 9 gols e 9 assistências, é o principal batedor de bola parada da equipe. Florian Wirtz, para mim, dificilmente vou repetir isso daqui, dificilmente continua no Leverkusen por muitas outras temporadas. É um meia muito forte, difícil tirar a bola do Wirtz. Não tô dizendo que ele é forte ao ponto dele ser parrudo, é um jogador que não desiste da jogada. É bom no drible, é bom na visão de jogo, bom de finalização, 10 assistências e 5 gols. Esse jogador aqui, o Frimpong, ele tá suspenso. Sabia disso? Frimpong tomou o 5º cartão amarelo e está suspenso para essa partida contra a equipe do Wolfsburg. Tem 8 gols e 6 assistências. O Frimpong é sim
um desfalque importante ali pelo lado direito, né? O jogador muito veloz pelo aquele lado. E tem o Boniface que está lesionado ainda, então provavelmente Patrick Schick assume aqui a liderança no ataque. Do lado do Wolfsburg nós temos o Jonas Wind com 9 gols e 6 assistências, o Kevin Barris que veio do Union Berlin, jogava no Sandhausen, na época da Bundesliga 2, depois subiu para o Union Berlin e agora talvez seja um dos principais nomes do ataque aqui da equipe do Wolfsburg. Achei uma boa contratação, ele estava ali sempre na reserva da equipe do Union. Acho que é um cara muito importante que pode ajudar o Wolfsburg nessa tentativa de se manter pelo menos aqui na primeira divisão. Então esses são os principais jogadores da equipe. Se você é um trader por aqui, o Leverkusen quando ele é superior, ele dá sinal. Ele não vai fazer um gol assim do nada. Geralmente ele empurra o adversário para trás. Então você percebendo que o Wolfsburg não consegue sair, que a segunda bola é toda do Leverkusen, que a marcação-pressão do Leverkusen é muito sólida. O Wolfsburg não cria situação de bola aérea, que pode ser um problema aqui pro Leverkusen. Pode ser interessante buscar esse back favorito, tá? Eu, das últimas vezes que trabalhei o Leverkusen, não consegui pegar esse gol. Ele saiu muito tarde no primeiro tempo, o mercado já tinha subido, então eu fiquei de fora. Tomara que seja um primeiro tempo de almanaque do Leverkusen, mas é muito provável que o Leverkusen tenha ainda mais superioridade no segundo tempo. Por quê? Porque o Wolfsburg tem dificuldade defensiva ali. Então, se a gente quiser ver o suco de problema do Wolfsburg, né, onde ele tem mais problemas, seria torcer para que o Leverkusen chegue no segundo tempo já vencendo. Porque aí a gente vai ver um Wolfsburg totalmente desorganizado vindo para cima e um Leverkusen tendo o campo para contra-atacar. Se o Wolfsburg estiver na frente do placar, é provável que ele recue. Aí o Leverkusen sim pode começar a utilizar um pouco mais do chuveirinho na área, da finalização de fora da área para tentar encontrar espaço por aqui. Mas é bom tomar cuidado porque a situação do Wolfsburg não é boa e apesar do time sofrer muito, é muito provável que com um gol à frente do placar ele queira se retrancar. Então o melhor momento para trabalhar gols aqui seria o Leverkusen na frente para buscar mais gols. Nos últimos jogos entre eles, o Leverkusen não perdeu nas últimas 4 e tivemos o under 2,5 nas últimas 4 de 5. Olha aqui, ó. 2-1, 0-0, 2-0, 2-0 e 2-2. Das últimas vezes que o Leverkusen recebeu o Wolfsburg, ele perdeu em 2021 e ele empatou em 2022. É favorito? Muito. O momento do Wolfsburg é ruim? Muito ruim. Mas se o Wolfsburg estiver na frente do placar, ele vai querer fazer de tudo para segurar esse placar. Só não sei se vai conseguir. Então, se você quiser uma cotação mais alta, se você não quer, não é um trader, não vai trabalhar ao vivo, quer uma cotação mais alta, Theo, torce para que o Wolfsburg faça um estrago aí, saia na frente e force o Leverkusen a tentar virar o jogo. Ou torce para que o Wolfsburg esteja num bom dia defensivo, para que o Leverkusen demore a marcar o seu gol e você busque uma cotação um pouco mais alta, tá bom? Para mim é difícil imaginar um Wolfsburg complicando a vida do Leverkusen, mas é futebol, né? A gente nunca pode duvidar de nada. Nas opções de jogos extras, anota aí que tem bastante coisa para você trabalhar além do que a gente comentou por aqui. O PSG enfrenta o Rennes. Sinceramente, eu tenho evitado trabalhar o PSG porque ele já é praticamente campeão, né? O PSG ele entra campeão e o máximo que ele pode fazer é perder o título. Já abriu aqui 9 pontos de vantagem para o Brest. Então, sinceramente, por enquanto, eu tenho evitado trabalhar o PSG. O PSG que se classificou muito bem aqui contra a Real Sociedad e vai para as quartas de final da Liga dos Campeões. West Ham e Burnley. É favorito o West Ham? Sim. É provável a vitória do West Ham? Sim. Mas eu gostaria do Paquetá em campo. Com o Paquetá em campo fica mais fácil de confiar. Então, cuidado. Celtic e Livingston. Quartas de final da FA Cup aqui da Escócia. Provavelmente vitória do Celtic, mas com essa cotação aqui, nada para se fazer, né? O máximo que você pode fazer aqui é torcer para que essa cotação suba e você pegar uma vitória mais alta. Fenerbahçe e Pendikspor. O Galatasaray venceu e venceu muito bem o Rizespor por 6-2, se eu não me engano. E resta o Fenerbahçe vencer para não ficar muito para trás, porque o Galatasaray abriu 5 pontos de vantagem e nesse jogo atrasado aqui o Fenerbahçe tem que vencer. O adversário é muito frágil, uma das piores defesas, a pior defesa da competição. Piores defesas não, a pior defesa da competição. Então é provável que se o Galatasaray goleou, o Fenerbahçe também possa golear por aqui. Tá? O Fenerbahçe tem um jogo da volta agora contra a União Saint-Gilloise no dia 14. Então, é bom tomar um pouco de cuidado, mas como ele venceu lá na Bélgica por 3-0, talvez não precise poupar nada aqui e vá para cima do Pendikspor. Do lado do Rangers, também é FA Cup, também quartas de final. O Hibernian já é muito mais difícil de se enfrentar do que o Livingston, então cautela por aqui. Real Madrid e Celta Vigo já conversamos. Arouca Sport, excelente jogo também para acompanhar. O Sport ficar de olho, obviamente, no Gyökeres para finalização, para gols, para você que trabalha esse tipo de cenário. Não sei se o Pedro vai estar disponível, se ele vai descansar. O Sporting poupou alguns jogadores contra a equipe da Atalanta. O foco do Sporting é na Liga, a gente já sabe disso. Então, provavelmente no jogo da volta contra a Atalanta, o Sporting não sei se vai levar os titulares também, mas contra o Arouca é importante
esse jogo aqui. O Sporting tem um jogo a menos e precisa vencer para se distanciar aqui do Benfica. Leverkusen e Wolfsburg a gente já comentou, e o Benfica que enfrenta o Estoril, cotação esmagadíssima do Benfica. Eu só vou me envolver aqui se tiver um grande massacre, ou para você que quer trabalhar no longo prazo, se for aqui um caso de um Benfica demorando a marcar, pode ser interessante. Dos favoritos que podem se complicar, o Brighton enfrenta o Forest. O Brighton vem de um cacete sofrido na Itália para Roma, lá no Olímpico. Provavelmente aqui tente dar uma resposta contra o Forest, mas o Forest é um time que vem de cara as suas derrotas. Então, muito cuidado. Não trabalhe pré-live, trabalhe no live nesse jogo. Nos jogos para gols, já falei sobre as 3 opções da Bundesliga 2. O Aston Villa com Tottenham também, desde que o jogo esteja desempatado. Ajax e Fortuna, eu geralmente tenho acompanhado o Ajax mais para gols ultimamente, não é um time que eu confio. E o Inter Miami, né, que todo mundo vem para ver o Messi, o Suárez, o Busquets, o Alba, mas é um time que tem uma defesa horrorosa. Então, se você quer trabalhar mercado de gols, é muito interessante. O time concedeu em 8 das últimas 10 partidas. É sempre bom acompanhar jogos do Inter Miami quando você quer pensar em gols. O problema são as cotações esmagadas, né? Jogos para correções de preço, já falamos do Liverpool, tem o Frankfurt com o Hoffenheim, Juventus e Atalanta. Aqui esse jogo é mais interessante no caso para Atalanta em relação à Liga dos Campeões, né? Porque a Juventus não vai ser campeã esse ano, de novo. Fiorentina e Roma, a Fiore venceu no fio da navalha o Maccabi Haifa. Eu achei aquela cotação da Fiore ridícula contra o Haifa. Haifa com uma cotação de 5,5, né, jogando num estádio neutro em Budapeste. Mas ainda assim, foi um 4-3 e a Fiore só venceu no final por conta da expulsão do Haifa. Fiorentina tem o jogo da volta, é favorita. Se começou com uma cotação baixa lá na Hungria, muito provavelmente vai começar com uma cotação ainda mais esmagada na Itália, mas contra a Roma não é favorita, e a Roma vem muito bem, e eu não duvido que a gente tenha um jogo para gols aqui, tá? Porque a Roma, com essa nova fase ofensiva, é muito agressivo, Nos jogos extras, Empoli e Milan e Empoli. O Milan vem de uma vitória na Europa League também. Bochum e Freiburg. O Bochum venceu o Bayern e tomou uma goleada pro Leipzig, então é difícil esperar qual Bochum que vai vir por aqui. O Freiburg, coincidentemente, também enfrentou o Leipzig e conseguiu empatar. Na Suíça, o Young Boys enfrenta o Basel. Isso aqui é clássico. Então, por mais que a gente tenha um favoritismo ali, é bom tomar um pouco de cuidado. O Haifa, que eu falei agora, enfrenta o Maccabi Haifa, fora de casa. E o Tel Aviv, que venceu, que goleou, eu acho, o Olympiacos, né? 4-1, rapaz. Vai enfrentar o Beitar Jerusalém. O Botafogo, eu acho que aqui já é Copa Rio, a Taça Rio, né? Não vale de nada, é só prêmio de consolação, se eu não estou enganado. Então, não sei se o Botafogo vai levar algum time titular ou não. O Botafogo é atual campeão da Taça Rio, mas sinceramente é uma competição assim que para os times grandes não vale nem a pena levantar. O Botafogo no último ano foi até meme naquilo lá, né? Tentando levantar aquela taça. O Bragantino pega o Guarani, São Paulo e Ituano. Corinthians ou Água Santa, o Corinthians já está eliminado do campeonato. O Feyenoord pega o Heracles, obviamente aqui é um jogo para o Feyenoord vencer, mas sinceramente com essa cotação eu prefiro ficar de fora. Nas semifinais, a outra semifinal do Carioca, aí já é campeonato carioca mesmo, não da Taça Rio. O Vasco enfrenta o Nova Iguaçu, é jogo de ida, e o Grêmio pega o Brasil de Pelotas, o Grêmio que venceu a última partida. Para finalizar, o Cruzeiro pega a Tombense no Campeonato Mineiro. Muito obrigado pela sua companhia, lembrando para você, faça o simples, não inventa moda, cuida do seu capital, e se não tiver oportunidade para você, deixa passar, tem vários outros jogos para você fazer. Um abraço, fica com Deus e até segunda-feira.